Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, dá um like, tá certo? E compartilha com teus amigos e teus familiares. Eu quero falar um pouco da palavra de Deus, compartilhar com todos vocês o que está escrito lá no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Você abre Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1ª, 2ª Samuel, 1ª, 2ª Reis, 1ª, 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, capítulo 6, versículo de número 10, tá bom? Está escrito assim: e quando Daniel soube que o edito estava assinado, trancou a porta do seu quarto e se punha de joelho 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. E no seu quarto tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém. Pois bem, quando a gente vê o capítulo 6 do livro de Daniel, Daniel não é mais aquele jovem que saiu preso da Babilônia por Nabucodonosor. Nesse capítulo 6, Daniel já era um homem experiente, já tinha aproximadamente 65 anos de idade, era uma pessoa experiente, idônea. E ele já tinha passado por 3 reinados: Nabucodonosor, o rei Belsazar, e agora estava no reinado do rei Dário. E o rei Dário tinha uma afinidade muito grande por Daniel. Ele tinha uma estima muito grande por Daniel, porque com Daniel havia o Espírito de Deus. Se você vê no capítulo 6, no versículo 3, está escrito assim: e o rei Dário pensava em constituir Daniel sobre todo o reino, porque ele tinha um espírito excelente. O que é o espírito excelente? É o Espírito de Deus. O homem, para ser diferente, a pessoa, para ser iluminada, a pessoa tem que ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que faz a transformação da água no vinho. O Espírito Santo é que tira a natureza adâmica e coloca a nova criatura. Daniel, ele tinha um Espírito Santo, tinha um Espírito excelente, que era o Espírito de Deus. E isso fez com que o rei Dário tivesse por Daniel uma grande estima, uma grande admiração, a ponto de constituí-lo sobre todo o reino. Não era sobre uma província, não, era por todo o reino. Daniel iria o representar. Mas quando os príncipes e os presidentes souberam do edito, souberam das possibilidades, souberam das intenções que haveria de vir por conta da estima que tinha o rei Dário para com ele, eles procuravam ocasião contra Daniel. É muito comum, preste atenção, a pessoa que tem o Espírito de Deus, é muito comum ela sofrer perseguições, ela sofrer lutas, ela sofrer dificuldades. Se você abrir Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, Jesus diz no versículo 12: bem-aventurados aqueles que for perseguido, caluniado por causa do meu nome. Louve e exalte o nome do Senhor, porque será grande a tua recompensa no céu. Porque assim fizeram com os profetas que veio antes de vós. Ou seja, todos nós que temos o Espírito de Deus, nós estamos sujeitos a ser perseguidos. Os príncipes e os presidentes, quando souberam disso,
procurava uma ocasião contra Daniel, mas não encontrou nele nem vício, nem culpa. Mas muitas vezes o adversário tem encontrado uma ocasião para lhe acusar, tem procurado uma ocasião para lhe degrenir, tem procurado uma ocasião para desfazer da sua pessoa, porque nós somos falhos, nós somos limitados, principalmente nos dias atuais em que nós vivemos. Só que Daniel não encontraram, porque Daniel tinha uma vida ilibada. Daniel tinha uma vida ilibada na presença de Deus. E isso é que nós precisamos aprender. Nós precisamos buscar ter uma vida firme na presença de Deus, firme, cheia do Espírito Santo. Se errarmos, se arrepender dos nossos erros e das nossas falhas. Você compreende o que eu estou falando? Não encontraram em Daniel nem vício e nem culpa. Eles procuraram uma ocasião, um motivo. Eles queriam um motivo para poder acusar Daniel, porque essa é a ação do mal. O diabo, que é o nosso adversário, ele procura constantemente buscar uma forma de tirar você da direção de Deus. Só que no caso de Daniel não encontraram vício nem culpa, então eles iriam desistir. Não desistiram. O diabo nunca vai desistir. O diabo não está preocupado com quem está agora numa mesa de um bar, não. O diabo não está preocupado com quem agora está servindo a ele, não, obedecendo a ele, não. O diabo está preocupado com você que está na presença de Deus, com você que tem buscado o Espírito Santo, com você que tem buscado a luz de Deus. Eles não pararam, não encontraram motivo para acusar Daniel, nem vício e nem culpa. Então, o que foi que eles fizeram? Eles sabiam que Daniel servia a um Deus vivo. Porque eles, como serviam a deuses estranhos, eles precisavam de uma imagem de escultura, eles precisavam ser vistos se dobrando diante do seu Deus, que era o contrário de Daniel, que não se dobrava diante do Deus deles. Eles sabiam que Daniel tinha um Deus. E como ele tinha janelas viradas para a banda de Jerusalém, eles viam que era muito comum Daniel estar ali de joelho orando. Era muito comum Daniel estar ali buscando a presença de Deus. Então foi o que eles fizeram. Vamos criar uma lei. Vamos editar um edito para aquele que se dobrar diante de um Deus ou diante de um homem, durante 30 dias seja lançado na cova dos leões. Seja lançado aonde? Na cova dos leões. Meu Deus. Só que quando Daniel, está aí no versículo 10, eu estou até aqui sem o texto no momento, mas está aí no versículo 10. Quando Daniel soube, Daniel murmurou. Aí não é assim que está escrito, não? Quando Daniel soube, ele ficou com medo. Não está escrito assim, não? Quando Daniel soube, Daniel retrocedeu na fé. Está assim, não escrito, não? Como é que está escrito? E Daniel fechou a porta do seu quarto. Daniel em nenhum momento se apavorou. Daniel em nenhum momento ficou conturbado, porque ele sabia que Deus era com ele. Deus também é contigo. Pode ter certeza disso. Não se apavore diante dessa ameaça, diante desse problema que você está vivendo, diante desses vícios que a sua família tem vivido, diante desse despejo que você está a ponto de passar. Não tenha medo. Daniel, ele fechou a porta do quarto dele e foi murmurar. Está escrito assim na sua Bíblia? Evidente que não. Daniel foi barganhar com Deus. Deus, como só é 30 dias para mim não morrer, me ajude, me poupe disso. Daniel fez isso? Não.
Daniel continuou de joelho dobrado. Não, Daniel fechou a porta da janela para ninguém ver ele. Foi assim que está escrito aí? Não. Ele tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém. Em nenhum momento Daniel se apavorou, se desesperou, se desequilibrou. Não. Daniel, ele dobrou os joelhos como antes costumava fazer. Ou seja, aquela circunstância não foi motivo de parar Daniel. O problema que você está passando, as dificuldades que você está passando, não pode ser motivos para você parar. Não pode ser motivos para você retroceder. Não pode ser motivos para você recuar, não. Diante dessa situação que você está vivendo, você só pode vencer de uma forma, assim como Daniel venceu. Na presença de Deus, em oração, em busca do Espírito Santo. Ele dobrou o seu joelho, está escrito aí na sua Bíblia, olha aí, por favor. E dobrou os seus joelhos como antes costumava fazer. Tem pessoas que quando estão vivendo momentos difíceis, ela perde o relacionamento com Deus. Orava, deixa de orar, ia para a igreja, deixa de ir. Mas tem aquelas que quando estão vivendo problema, elas buscam a Deus. Não era o caso de Daniel, nem uma coisa nem outra. Por isso que nós temos que aprender de Daniel a perseverança na fé. A perseverar no Senhor Jesus. Porque nós temos a certeza de que o Deus de Daniel é o nosso Deus. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus. Vamos orar e vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro juntamente com todas as pessoas que acompanham esse vídeo. Pessoas aflitas, angustiadas, deprimidas, pessoas que sofrem, pessoas que estão precisando de um amparo da tua luz. Estende, Pai, a tua mão. Nos ajude de joelhos, buscar a tua presença como fez Daniel. Nos ajude a ser forte em meio às dificuldades. Nos ajude a estar firmes na fé em meio às lutas. Pai, eu estendo as minhas mãos e abençoo todos aqueles, todos que acompanham essa programação, que ela seja abençoada, que ele seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Um forte abraço a todos. Se inscreve aqui no nosso canal, dá um like e tamo juntos. Fique ligado aí que já estou postando mais vídeos para você aprender da palavra de Deus.